o deputado pelo PSOL Henrique Vieira, que se intitula pastor, que defende e participa do carnaval e recentemente participou da festa para Iemanjá, muito amigo de Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves, conhecido por muitos como o pastor da Shopee, é confrontado e desmascarado no podcast Três Irmãos pelo cristão presbiteriano e pré-candidato pelo Partido Missão, Dr. Benoni Mendes. Você não considera a possibilidade de um cristão ser de esquerda? Eu acredito que um cristão só pode ser de esquerda se ele não entender verdadeiramente quais são as pautas da esquerda, e todas elas. Acredito que existem cristãos piedosos que são de esquerda, mas porque eles não conhecem exatamente quais são as bandeiras que a esquerda levanta. Por quê? Porque um cristão, ele vai defender o direito à vida sempre, porque ele acredita que a vida é um dom supremo de Deus e que você deve preservar a vida do feto, porque está escrito que os dias dele foram escritos antes mesmo de existirem. Então um cristão verdadeiramente não vai ser a favor do aborto. Um cristão verdadeiramente não vai ser a favor de você descaracterizar a criação de Deus. E o que é descaracterizar a criação de Deus? Deus criou macho e fêmea. Um cristão de verdade entende que Deus criou macho e fêmea. Um cristão de verdade não tem licença para matar quem acredite que não seja macho ou fêmea. Não, de forma nenhuma. Eu, inclusive, participei de um debate com uma pessoa transexual e eu disse a ela, e ela entendeu de forma ofensiva, eu pedi desculpas depois, mas eu disse que eu via nela a imagem e semelhança de Deus. Mas ela disse que isso era agressivo e eu, então, me justifiquei. Mas o cristão, ele tem que entender, um cristão de verdade, que segue as Escrituras, ele vai entender que a vida é um dom supremo, ele vai entender que a família é o primeiro sacerdócio, a família é a última e a mais forte célula de resistência. Um cristão, ele vai precisar de verdade ser livre para professar a sua fé nos seus cultos. O cristão de verdade, ele vai precisar se compadecer com todos os outros cristãos que, enquanto eu e você estamos aqui conversando nesse podcast, na Eritreia, na Coreia do Norte, existem cristãos na Nicarágua sendo duramente perseguidos por regimes comunistas. Então, eu entendo que existem cristãos piedosos que sejam de esquerda, mas eles não entenderam o que verdadeiramente a esquerda é. Porque no dia que ele entendeu o que verdadeiramente a esquerda é, eu não digo que ele vá para a direita. Ele só vai deixar de ser esquerda. Porque Jesus não é nem de direita nem de esquerda. Eu acho uma blasfêmia quando tentam dizer que Jesus é um ou é outro. Jesus, ele está acima disso tudo. Jesus é Deus, é o Emanuel, né? Também creio assim. Quem está sequestrando o púlpito e colocando o evangelho abaixo de uma perspectiva política é a direita no Brasil. Eu não defendo que a esquerda faça igual, que pegue o púlpito e entregue para o Lula. Eu acho que tem que zelar. Eu não defendo a igreja despolitizada, acho que tem que debater a sociedade, mas o púlpito, quando eu me candidatei, bem, eu me licenciei do cargo de pastor, eu achei que era o correto a fazer, não pregar na minha igreja, nem visitar a minha igreja, pelo menos durante o período eleitoral. Bem, eu não sou a favor do aborto, mas eu não sou a favor que as mulheres que fazem aborto sejam presas. O patriarcado, o machismo, a força masculina tem colocado mulheres na solidão, no abandono. Enquanto eu e você conversamos aqui, mulheres podem estar isoladas, culpabilizadas, buscando aborto clandestino. Sabe qual é o efeito disso? Morte.
Então, defender a vida é olhar para a realidade e ver qual é o melhor mecanismo, inclusive para proteger de fato, e não apenas na letra e numa moral abstrata. Então, a atual política está levando mulheres à morte. Então, não é banalizar o fato, mas é tratar como uma questão de saúde pública. E quem defende a criminalização do aborto está dizendo o seguinte: a mulher tem que ser o quê? Presa. Macho e fêmea. Poxa, bem, isso mata também, cara. Acho que mais importante é, de fato, o vínculo do amor. Talvez, se você puder chamar a gente para um outro debate, né, eu acho que não me escandaliza duas mulheres que se amam, me escandaliza quando uma delas é assassinada por ser lésbica. A gente devia estar mais preocupado em proteger com política pública a dignidade das LGBTs do que dizer que são subcidadãs. E em termos teológicos, eu acho que o amor valida qualquer relacionamento. E também defendo que a liberdade para professar a fé. Tem cristãos perseguidos no mundo inteiro, e onde há perseguição religiosa nós temos que ter solidariedade, mas no Brasil não somos nós. No Brasil são as mães de santo, são os pais de santo, são as crianças do axé que sofrem hostilidade na escola. Então você citou os cristãos da Coreia, vamos citar o axé do Brasil e defender a dignidade, a liberdade religiosa dos nossos irmãos de fé lá, com certeza, mas no Brasil a intolerância religiosa é mediada pelo racismo, e quem sofre não somos nós cristãos. Eu, com uma Bíblia debaixo do braço, não sofro hostilidade na rua, mas uma mulher com as suas guias pode sofrer. E então acho que a gente tem que falar sobre isso no país que a gente vive. Aí são as religiões de matriz africana as mais perseguidas, essa é a minha compreensão. Henrique, eu acredito também que o púlpito é um lugar sagrado. Púlpito é o lugar que você só prega a palavra, só prega o evangelho. Acho que é uma profanação do púlpito quando se faz proselitismo político, quando se faz propaganda política em cima do púlpito. A instrumentalização da fé por um projeto de poder, eu acho que ela atenta diretamente contra a doutrina de Cristo. Concordamos nisso. Não te chamei de anátema. Eu reforcei e usei a doutrina de Gálatas 1, que você sabe muito bem, e disse que a sua ideia, o seu cristianismo, a pregação do seu evangelho é anátema. Eu preciso considerar assim. Henrique, eu não posso, em nome da boa convivência aqui de um podcast de frente das câmeras, atentar contra a minha consciência cristã. Eu não quero que você morra. Eu não quero que você vá para a fogueira de inquisição. Isso que você está fazendo é um jogo retórico para me colocar como perseguidor de uma pessoa. Não. Eu persigo e persigo veementemente o anátema que é o evangelho que você prega. Não é o evangelho de Cristo. Você diz que o amor valida qualquer relacionamento. O amor não valida qualquer relacionamento. Está escrito que criou Deus, macho e fêmea, os abençoou e disse: sede fecundos. Então o amor não valida qualquer relacionamento pela perspectiva teológica, cristã, de forma nenhuma. Você diz que eu te chamei de herege. Sim. E eu tenho liberdade religiosa e de debate. Liberdade teórica para te chamar de herege, da mesma forma como você tem. Há uma divergência entre nós, porque esse cristianismo imperial, esse cristianismo do texto literal, você produz toda uma visão de mundo a partir de um texto. Eu estou reconhecendo que esse texto existe em Gênesis, só que eu estou colocando esse texto no tempo, eu estou dialogando esse texto com a vida e o ministério de Jesus, porque eu sou cristão. Então Jesus é a lente pela qual eu leio toda a tradição bíblica, e mais, eu estou olhando para a vida concreta. Muitas vezes, olhando só para o texto, não olhamos nem para Jesus, nem para a vida. E a vida concreta é que esse país é o que mais mata mulheres trans no mundo. Isso vale mais que o texto. Não tenho a menor dúvida disso. Pelo Cristo, eu vejo que eu preciso olhar para as pessoas e entender que protegê-las
reconhecer a sua dignidade, a sua liberdade, a sua identidade. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. A obediência à crítica a um texto literal pode gerar a desobediência à palavra viva de Jesus. Posso dar um exemplo? Quantas vezes Jesus curou em pleno sábado? Daí tinham pessoas com texto decorado, lido, dizendo, está errado, porque está escrito que não pode. Então, em nome do texto, fica com o texto. E Jesus disse, eu fico com a vida. Eu sou o Senhor da letra. Primeiro a vida, primeiro a compaixão, primeiro a empatia, primeiro a solidariedade. Isso vai me ajudar a ler o texto. A vida me ajuda a ler o texto, não o texto me ajuda a oprimir a vida. Então, quando eu olho para a vida concreta, eu me sinto autorizado por Jesus a celebrar o amor. E não estou falando do amor sentimentaloide, o amor ético. Aliás, o próprio Jesus disse, amar uns aos outros não ficou etéreo e abstrato, como eu os amei. Então é um amor que tem na própria vida de Jesus a sua base concreta e ética. E ali eu vejo, bem, compaixão, solidariedade. Jesus foi para Samaria, foi andar com os pagãos, os gentios, as pessoas que eram consideradas assim promíscuas, moral, sexual e religiosamente. Foi tocar nessas pessoas, abraçar essas pessoas, comungar com essas pessoas, abraçar essas pessoas. Jesus foi um escândalo para quem amava mais o texto do que a vida. Eu acho que você é representante de um cristianismo que ama mais texto do que gente, que está mais disposto a salvar uma moral abstrata do que reconhecer a dignidade no semblante das pessoas. Eu insisto, não me escandaliza duas mulheres que se amam e constituem uma família. Me escandaliza se uma delas for assassinada, ou tiver um direito subtraído, ou sofreu uma hostilidade no espaço público por ser lésbica. Então, somos de perspectivas diferentes. Eu vou dizer humildemente que a sua é do Império Romano. A minha é do Cristo lá de Nazaré, dos pobres, da periferia, da diversidade. Veja só você, cristão, que assiste às palavras do Henrique Vieira e diz, que lindo, olha que evangelho lindo, olha o perigo. O Henrique, ele é de uma corrente que transforma o cristianismo em filosofia. O cristianismo para eles se torna apenas uma filosofia. Toda a escritura, para um cristão autêntico, toda a escritura é divinamente inspirada. Toda a escritura. Por isso, eu não consigo ter outro adjetivo para reputar o Henrique como herege. Quando o Henrique diz que não se deve fazer a interpretação do texto escrito conforme escrito está, ele está atacando frontalmente a inspiração divina das Escrituras. Logo, para o Henrique, a Bíblia não é a palavra de Deus. Acabou o cristianismo. Então, muito cuidado. Henrique, a Bíblia não manda matar trans. É mentira sua. Não há possibilidade de interpretar à luz da Bíblia que devemos matar transexuais, que devemos matar lésbicas. Não há possibilidade. Isso é um jogo político, sorrateiro e herético que você faz. A Bíblia, ela diz, amai-vos uns aos outros. A Bíblia diz, não matarás. Não há nenhum texto na Bíblia que mande matar lésbicas e pessoas trans. Isso é mais uma estratégia ardilosa que você usa. Sim, você disse que baseando no texto mataria pessoas trans. A Bíblia não manda isso. É só rebobinar. Você é o dito pastor. Eu acredito mais que você seja da Umbanda ou do Candomblé. Eu acredito que você tá lá. Você só não conseguiu assumir isso ainda, porque você entrou no Congresso Nacional usando o nome Pastor Henrique Vieira, mas eu acho que você pode adotar Pai Henrique de Oxum,
Babalorixá, Henrique, porque você já cultuou Iemanjá. Você está dizendo, e já disse em entrevistas públicas, que você não acredita no Deus Todo-Poderoso. Você relativa as escrituras mais do que herege. Por isso você cultua os orixás. Por isso que você vai para uma cerimônia para cultuar Iemanjá. É mais honesto você se assumir publicamente como um bandista ou como um candomblecista. Mas por conveniência, você precisa se apresentar como um pastor para enganar os cristãos, acreditando que você seja pastor, mas você cultua entidades do culto afro-brasileiro. Você diz que não acredita no Deus Todo-Poderoso e você diz que a Escritura, você aniquila a inspiração divina das Escrituras. Você é um perigo para o cristianismo. Henrique Vieira se pronuncia após o debate. Olá, pessoal. Acabei de participar de um debate com um representante... Aí, meu amado, minha amada, mais um vídeo para vocês verem. Olha só. O que vocês acharam? Hein? O que vocês acham desse vídeo? É algo assustador. O homem, ele tá acabado. O homem já era. O homem precisa, ele precisa ser resetado. Por quê? Porque ele acabou o temor. Acabou o santo. O homem, quando ele é convertido, ele é. E o homem, quando não é convertido, ele é um pretensioso. Viu? E o homem, quando ele é convertido, ele dá frutos. E o pretensioso, ele só fala. E eu sempre comento. A palavra, viu? A palavra é só simplesmente palavras. Mas a atitude é quem convence. Palavras é palavras. E a atitude, ela arrasta, viu? Essa atitude é que arrasta o homem tanto para o inferno ou para o reino de Deus. Olha, tem homens que se dizem grandes homens de Deus, também estão na mídia, e me surpreendeu. Eu fiquei surpreendida com a atitude daquele homem que eu tinha ele na maior confiança. Olha, meus amados, eu quero falar algo para você. Presta sua atenção. Não faça homem nenhum, viu? De Deus. Não olhe para o homem, olhe para Cristo, que foi o único que foi perfeito, que é perfeito e sempre será perfeito. Não olhe para o homem, porque se você olhar para o homem, você cai, tá bom? Queridos, esse é seu canal Enviado dos Céus. Ative as notificações e dê seu like, viu? Nos ajude a divulgar. Muitas pessoas precisam ouvir e ver isso, tá bom? Olha, curta, viu? Comente, viu? Vale a pena. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Shalom.